CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, todos aqueles que acompanham Memórias de um Suicida. Vocês vão estranhar uma pessoa diferente aqui, mas o Newton não pôde vir e eu vou estudar com vocês. Vamos dar continuidade na página que nós paramos. Antes eu vou fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho não está aqui. É porque a Gracilde usa dela. Vamos fazer a leitura do Evangelho, uma prece e vamos iniciar o estudo da manhã de hoje. Obrigada, querido. Vamos fazer a leitura do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E o item é o item 11, Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperança teremos? Que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por consequência, que amor? A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Eu vou parar por aqui. Senhor Jesus, aqui nos reunimos, mais uma vez, para o estudo dessa obra magnífica, Memórias de um Suicida, de nossa querida Ivone Pereira, ditada por Camilo Cândido Botelho. Que possamos, Senhor, receber inspirações dos nossos guias, da casa, nossos amigos do plano espiritual, possam nos sustentar para que compreendamos todos os textos lidos na aula de hoje. Envolve, Mestre Jesus, a todos nós, encarnados, que estão aqui presencialmente, aos irmãos que estão em casa assistindo e a todos esses irmãos do plano espiritual que aqui vieram, trazidos ou não, para aprender junto conosco. Que em Teu nome, Senhor Jesus, e acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar início ao estudo da manhã de hoje. Então, a gente vai dar prosseguimento à aula. Deixa eu botar isso aqui. O meu livro é esse daqui. A página é 372. E nós paramos no
penúltimo parágrafo. Pouco a pouco encheu-se o recinto. Eu vou só voltar um pedacinho aqui para a gente entender onde é que nós estamos, né? Porque uma semana faz uma diferença. Então, o Camilo vem contando que 2 dias depois, Roberto de Canalejas voltou a visitar-nos de posse de um convite do irmão Teócrito para a noite. Ia se realizar uma reunião solene no departamento hospitalar. Tratava-se, dizia o moço Canalejas, de uma cerimônia de despedida, durante a qual seríamos desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outros carreiros em busca das reparações para os serviços do progresso. Então, eles iam todos se reunir, né, nessa reunião, que seria, na verdade, uma despedida, né, iam fazer como se fosse um fechamento de todo o processo que eles vinham passando desde que chegaram, né, a essa comunidade salvadora, né, e eles iriam passar para outros projetos, né, eles estariam se desligando da tutela desse departamento. Aí ele vem dizendo aqui, isso tudo está um pouco acima do onde a gente parou. Pela primeira vez penetrando a sede do departamento, onde Teócrito mantinha gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios, fomos surpreendidos pela majestosa estruturação interior do mesmo, a qual apresentava, como os demais, o estilo português clássico, de grande beleza e sobriedade de linhas. A gente fica imaginando, né, que tipo de arquitetura seria essa. E eu fico fazendo sempre comparações, porque aqui no nosso Rio de Janeiro a gente tem muitas obras clássicas, né, de arquitetos, engenheiros portugueses, com aquelas colunas, aquelas salas enormes, com mármores, né? E claro que não chega aos pés do que ele deve ter visto, mas é mais ou menos esse tipo de construção que ele está descrevendo para nós, né? Estilo clássico. Ao chegarmos, éramos gentilmente encaminhados à vasta e modelar sala de assembleia, à maneira de câmaras representativas, onde as tribunas dos discursantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós, os tutelados, cabendo o nível aos diretores, como um anfiteatro. Sobrepunha-se ao cenário, não destituído de magnitude, singular palor iluminado que diria jorrar do exterior, irisando o ambiente de miríficas gradações branco-azuladas. Agora vamos entrar no momento em que a gente parou aqui. Pouco a pouco encheu-se o recinto. Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas ou tribunas como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, se não era social a diferenciação existente, era-o, não obstante, moral e vibratória. Então, aquelas pessoas mais evoluídas, mais desenvolvidas, elas se colocaram em locais mais privilegiados, digamos assim, né? Não era como no teatro que nós aqui na Terra frequentamos, né? Que os camarotes e outros locais são mais caros, né? As pessoas com valores, né? Com mais dinheiro que são
aqueles que vão ocupar esses locais. Ali não, a diferenciação era moral e vibratória, o que quer dizer que os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Enquanto conosco assim acontecia, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento mantinham-se ao lado do seu diretor, isto é, de Teócrito. A tribuna de honra situada no nível da sala, na tribuna de honra situada no nível da sala. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas, com estes fraternalmente ombreando, quais modestos espectadores. Então, os assistentes e os vigilantes estavam perto deles, né? E ele está dizendo aqui que era uma situação modesta, porque apesar deles estarem em nível melhor que os assistidos, eles estavam ali junto deles, né? Assim foi que, entre os primeiros, notamos a presença do padre Anselmo. Entre os primeiros, o quê? Entre aquelas pessoas de maior vibração, de maior evolução moral, né, como o irmão Teócrito, eles perceberam a presença do irmão Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre. Isso aí a gente viu lá atrás, que esse irmão Anselmo, ele trabalhou muito com um dos internos da torre, né, aprisionados na torre, que era um suicida homicida, não sei se vocês lembram, eu não lembro o nome, mas vamos falar aqui embaixo. Ele estava presente, assim como de irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento, de irmão João, o venerável ancião, guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio. Lembra? Tinha um dos amigos deles que ficou internado no manicômio. Todos ladeando o diretor do departamento responsável. Por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré. Todos ladeando o diretor do departamento responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré. Ao passo que seus assistentes se mantinham conosco, exceção feita de Romeu e Alcestes, que, como iniciados, pertenciam à gradação mais elevada na hierarquia espiritual, não obstante a qualidade de discípulos de Teócrito. Esses dois trabalhadores, eles eram discípulos, mas tinham já também uma gradação bem maior. De longe, podíamos bem distinguir a claridade argêntea que descia de majestosa cúpula. Alguns antigos companheiros, como Jerônimo, que estava, cabisbaixo e pensativo, e como Agenor Penalva, o obsessor convertido sob os cuidados de Padre Anselmo e Olivier de Guzman, depois de 38 anos de pacientes esforços, e cujas feições severas e duras dir-se-iam traduzir desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, pavor indefinível. Então, ele começa aqui falando, que eles puderam distinguir a claridade, havia uma claridade argêntea que descia de majestosa cúpula. Argêntea significa prateada. A prata agora me deu um branco. Existe um grupo de elementos químicos
que estão, agora me lembrei, que é uma tabela, estão todos os elementos químicos conhecidos no nosso mundo. E a prata se apresenta como argento. Isso, tabela periódica. Tiago me salvou. E aí está falando aqui, a claridade argente, então eles viam aquela claridade que descia de uma cúpula majestosa, eles conseguiram enxergar esses companheiros deles, né? O Jerônimo, que estava lá quietinho, cabisbaixo, pensativo, e a Agenor Penalva, que eu me referi acima, né? Que o nosso querido padre Anselmo e Olivier de Guzman ajudaram na melhora desse irmão que estava há 38 anos internado na torre, por causa dos problemas que ele havia conquistado, né, pelas suas atitudes, por muito tempo, né, no mal, impregnado de sentimentos totalmente equivocados. Esse irmão conseguiu, enfim, ter um vislumbre de um novo caminho para ele. E ele estava também nessa reunião. Em meio à augusta simplicidade, no entanto, foi que se desenrolou a magna cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas do sensacionalismo mórbido da terra. Praza aos céus que, um dia, os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto, tratava-se de uma sessão magna, em a qual se resolveriam destinos de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro a fim de marcharem para Deus. Então, aqui ele disse que nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções, ávidas do sensacionalismo mórbido da terra. Ele está se referindo a nós, né? Aqui na Terra a gente tem uma morbidez horrível. Infelizmente a maioria das pessoas ainda se sentem atraídas pelo mal, pela desgraça, né? Por atitudes menos dignas. Basta reparar, assim, quando a gente está na via pública, num ônibus ou num carro, se tiver um acidente adiante, o trânsito está lento, por que está lento? A pessoa quer passar devagarinho para ver. Para ver o quê, gente? Se você não é médico, não pode ajudar de alguma forma um enfermeiro ou coisa parecida, para que aquela coisa? E olha lá, não sei. Aí vai contar para tudo, aquilo virou assunto do dia. Sim, é uma curiosidade mórbida, né? Se for uma coisa perto de casa, você até olha para ver se é um parente, né? Se é um conhecido. Mas a pessoa se arrasta, a polícia está mandando passar porque o trânsito vai parando, vai entupindo, vai atrapalhando a vida de todo mundo, né? E a pessoa vai juntando gente, é uma atração que a gente tem. Isso, ele está dizendo aqui, tomara que um dia, né, as pessoas passem, e assim, eu não gosto nem de olhar muito, passem fazendo uma prece, um bom pensamento para aquela pessoa, uma ajuda, chamam a espiritualidade amiga para auxiliar, porque se a pessoa desencarnou, ele vai precisar muito de ajuda. O desencarne num acidente é muito assustador para aquela alma. Ele às vezes não entende o que aconteceu, é muito rápido, né? Então ele está falando disso. Deixa eu achar aqui, gente.
mórbido, né, agito na humanidade. Tomara que aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar quando se reunirem em festividades ou deliberações. Né? Se tem uma festa, vamos ser, né? Não vamos propagar o mal, o comportamento vulgar, né? Atitudes baixas. Né? Vamos tentar, a gente vai aprender, a gente chega lá. Né? Efetivamente, Teócrito levantara-se, deixando irradiar do semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para seus pupilos, como se muito fraternalmente os saudasse. E depois de aceno afável, começou instilando novos anseios de vida em nossas almas, rejuvenescimento para a peleja do porvir, que vinha anunciar. Nós vos saudamos, e seu irmão Teócrito dizendo, diletos pupilos, caros irmãos em Jesus Cristo, e é em seu nome excelso que vos desejamos a gloriosa conquista da paz. A voz do insigne diretor, porém, ou as vibrações do seu pensamento generoso em nosso favor, o qual entendíamos como se tratasse de sua voz, chegava ao nosso entendimento doce e murmurante, quase confidencial. No entanto, a grande assistência ouvia-o nitidamente, sem que um só monossílabo se perdesse. Espanhóis afirmaram mais tarde que o orador falara naquela noite em seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecidas desde a infância, o que muitos comovia e sensibilizava. Nós, os portugueses, porém, contestáramos, pois o que ouvíramos fora o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes pretendiam ter ouvido o suave e terno linguajar das plagas nativas, com seus acenos próprios e o sotaque que tanto desagrada em Portugal. Ele está dizendo que os portugueses detestam a nossa forma de falar, né? O nosso português para eles é desagradável. E a gente sente, para mim não é desagradável, o português fala meio... Eles falam meio chiando, né? Uma coisa meio assim. Tanto que o carioca fala chiando. A gente fala 3, 2... bem forte, né? O pessoal do Sul, meus parentes são do Sul, são do Rio Grande do Sul, eles falam completamente diferente. O 3 é 3, né? 2, o 2 não puxa o S, 2. Né? E então é interessante, o que ele está nos dizendo aqui? Que o irmão Teócrito, quando fez esse pronunciamento, ele está dizendo para nós, o Camilo está nos dizendo que ele ouviu em português. Os espanhóis estavam dizendo, não, ele estava falando o espanhol que a gente fala lá na nossa terra. E os brasileiros, por sua vez, disseram, não, a língua dele era o brasileiro, que ele estava, né, o português do Brasil. De uma certa forma, eu imagino que ele não deve ter pronunciado, ele deve ter sido uma emanação mental mesmo, que eles ouviram, né, conforme a língua deles. Esse sincero encantamento a toda a assistência impregnava de lenientes emoções.
Ele, não obstante, prosseguiu. O irmão Teócrito prossegue. Não sois estranhos, meus amigos, ao móvel da presente reunião. É o vosso futuro que aqui se delineia, o destino que vos aguarda, que será concertado em programação, que devereis não apenas conhecer, mas, acima de tudo, estabelecer e provar. Desde o dia em que os umbrais desta colônia correcional se descerraram por ordens do alto, a fim de vos recebermos e hospedarmos, tendes vivido entre as alternativas de um hospital-presídio. Em vosso próprio benefício o fizemos, porém, para que mais fundas não se tornassem as vossas desgraças, mais ríspidas vossas responsabilidades nos desvios das inconsequências funestas que fatalmente vos teriam absorvido totalmente, por séculos de gravíssimas transgressões, não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado que partiu à vossa procura, ansioso por vos trazer ao aprisco. No entanto, hoje venho para vos participar que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vós, aprisionando-vos por impositivos de severa proteção e vigilância, descerraram-se agora, permitindo-vos liberdade. Sois livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo quanto a estes hospitais e a estes presídios competia tentar a fim de vos auxiliar na emergência crítica em que estáveis embaraçados, foi realizado. Então, eles estão recebendo alta de todo aquele processo. De agora em diante, novas tentativas se impõem no vosso trajeto. Novos afazeres e condições de vida reclamam de vossa parte atividades e energias que sinceramente desejamos, sem esmorecimento nem tibieza. Então, eles vão ter essa liberdade, mas eles... Claro, né, eles vão ter a liberdade de permanecer na colônia o período que eles acharem necessários para continuar, como que eu vou dizer, se preparando para o que vai vir. Todos eles vão ter que passar pela reencarnação. E tem uns que já estão totalmente decididos, mas outros ainda têm receio, ainda têm medo do que vão encontrar, têm medo de falhar. Tem medo de voltar a praticar o mesmo mal, né? Então... Mas aqui, quando ele diz que ele já vai sair já é um alívio. Sim. Uma pessoa, eu comparo muito assim, uma pessoa que fez um crime, cometeu uma barbaridade, está preso lá, sem, sabe, onde eu estava falando, cara, a maior coisa que eu prego é minha liberdade. Lógico. Imagina você ficar num recinto, eu não sei como, eu consigo entender. Aí você imagina uma pessoa que, em sã, vou botar assim, sem consciência, cometeu tanta barbaridade ou cometeu o erro que não fez o que tinha um propósito, Sim. e acabasse preso lá, né? Uma coisa que aqui ele era liberto, tinha toda aquela cultura dele, quando ele chegou com a vida real, Sim. viu encarcerado. Sim. Para ele, assim, mesmo na dureza dele, mas lá no fundo é triste. Claro. A tristeza dele por ter largado toda essa pomposidade aqui na Terra para quando chegar na vida que eu fiz, né? Sim. É um alívio, um alento para ele. Sim. Com certeza. Agora,
a gente estudou o livro, nós chegamos até aqui, a gente observou que eles estavam limitados às dependências do hospital. Não é um presídio como aqui na Terra. Né? Não há comparação. Eles tiveram, além de tudo, acesso a tratamento, a delicadeza. Né? Claro que o que você falou tem sentido. Você pensa, meu Deus, eu fiz uma coisa achando que ia ficar livre da minha maluquice, né? Do meu erro, do meu impulso. Né? Não quero mais viver. Né? E acabei ficando preso. Eles passaram antes por um processo bem doído, né? No umbral. Eles ficaram um tempo ali naquele espaço onde... Vale dos Suicidas, obrigado, querido. Que foi um sofrimento atroz, e a gente não sabe o tempo, né? Mas quando eles alcançaram um pensamento, uma vibração mais... como que eu vou dizer, mais aberta, eles foram levados para a colônia, porque aí eles teriam capacidade de se melhorar. Lá tem todo esse processo. Sim. Aí eu fico imaginando, imagine se nós tivesse essa capacidade de muitos que estão lá, naquele recinto, tivesse o perdão, né, a sensibilidade de dar todo esse tratamento, toda essa base para a pessoa poder acordar. Sim. Né? Exatamente. Para poder ela acordar, olha, é isso que eu tentar, sempre está tentando, mas não, é jogado lá e esquecido. Sim. Né? Aí já não, aí a diferença é que aí tem a misericórdia. Sim. Né? Todos Sim. querendo nos ajudar, não, vai lá, você consegue, você vai melhorar, vamos, tenta. É. Né? Uhum. Para ele aí, na hora que ele se liberta, acho que é a sensação de alento, de bom, né? É. Coisa boa, porque por mais que ele tinha todo esse processo, toda essa caridade deles lá, ele se sentia preso. Sim. Sim. No próprio eu dele. Com certeza. Com certeza. Mas aqui o irmão Teócrito vem dizendo, né, que eles de vossa parte, atividades e energias que sinceramente desejamos sem esmorecimento. Eles querem que eles agora tomem as rédeas do futuro deles, que eles vão ter liberdade de estudar o corpo que eles vão receber, de pedir, poxa, não dá para ser assim, que eles tenham a liberdade de, agora vocês vão tomar as rédeas do caminho que vocês vão seguir, daquilo que vocês vão escolher, né? Claro, com limitações, porque eles ainda estão doentes, né? Sim. Tem sim. Querida, olha só, o que nós fizemos com Jesus? Você não fez nada. Tá bom, é fácil, né? Eu digo nós humanos. Você pertence a um grupo de seres nesse planeta. A gente podia até nem estar lá. Eu estou dizendo, generalizando. O que a humanidade fez com o ser mais evoluído que conhecemos? Pregamos a pobre alma na cruz. Ele fez o quê? Nos perdoou. E você não pode perdoar um benfeitor, um malfeitor? Você pode. E você vai pedir a Jesus que te ajude.
Exatamente. A gente tem que aprender com Jesus a perdoar. Ele nos concita isso no Evangelho. Perdão aos inimigos. Não importa o que tenha feito. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Aí é o que eu estava falando. A gente é tão endurecido ainda que a gente não consegue enxergar a virtude desses espíritos que faz isso pelo erro que nós cometemos. Que cometemos, porque todos nós já foram uma vez, né? Mas a gente comete isso na sensação de que a avó acabar, só que não é aqui. Exatamente. Não é que é lá. Aí quando você se depara com tudo aquilo, você fez, com certeza o arrependimento bate, Com certeza. Aqui já bate. você vê o perdão deles, o carinho, o amor, Sim. entendeu? Aí pouca coisa você vai pôr. Sem julgamento, né? E sem julgamento. Né? Sem julgamento. E sem julgamento. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós já compreendemos, querida Luciana. A nossa irmã está aqui falando como é difícil perdoar um malfeitor, como é difícil a pessoa retomar o caminho do bem depois de ficar preso, a nossa estrutura social na Terra ainda não consegue. Em alguns lugares eu não sei, eu teria que estudar, ver em outros países se já é melhorzinho. Mas não há muita preocupação em recuperação. É apenas um depósito daquelas pessoas, né? E quando ele chega lá, se ele já não era tão mal, ele acaba ficando pior. Principalmente os mais jovens, né? Porque ali ocorre toda sorte de iniquidades uns com os outros. Mas aqui nós estamos no texto, não é a parte encarnada, né? Nós estamos presos ao acontecimento desses irmãos que receberam a liberdade, né? Depois de muitos anos internados no hospital. E eles vão poder, depois de tanto tratamento, ensinamentos, observações que eles fizeram naquela colônia, eles vão tirando as conclusões e vão pensando, meu Deus, como é que eu fiz isso? Onde é que eu estava? Se aqui, encarnados, a gente comete um erro, a gente morre de culpa e fica, caramba, eu não tinha que ter falado assim com fulano, eu não tinha que ter feito isso. Mas a gente pode voltar atrás, a gente pode pedir desculpa, a gente pode fazer uma prece. Olha, gente, até o pensamento que a gente emana em relação a alguém, se for um pensamento ruim, a gente tem que desmanchar ele. Porque é como você falou, sem julgamento, não vamos julgar o outro. Se ele parece estar pior do que aquilo que nós estamos, lembremos-nos que nós já estivemos lá, e muito pior às vezes. Então, a gente tem que buscar sempre estudar, meter a cabeça no estudo, atenção total, prece, orientação que Jesus nos dá, ler os ensinamentos dele e mais do que isso, não precisa nem ler, exemplo. Ele estava pregado numa cruz e disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Imagina se fosse eu lá, o que eu ia gritar, o que eu ia... Nossa Senhora! Eu fiquei arrepiada. E essa semana o que mais foi falado na minha casa foi isso. A quinta-feira é o Evangelho por todos. Sim. Porém, eu faço todo dia antes de dormir. E aconteceu um fato que eu falei, Claro, minha querida, você está à vontade. eu falei assim, eu queria só um pouco, um pouquinho da sua serenidade ao saber. Aí veio aquela imagem assim dele, saber que ele ia para a morte, que iam julgar, crucificar. Mas ele foi lá todo preto, aquela luz maravilhosa. Manso. Manso foi crucificado e a gente lá tudo, né, vibrando por aquilo. E ele falou, Pai,
Isso é conquista. Ele não pode nos dar. Se ele pudesse, ele enfiava na cabeça de todo mundo. Quando o ato ocorreu, eu fiquei olhando assim, a minha mãe falou assim, você não falou nada, você parou. Eu falei assim, eu estou tentando. Estou tentando. Porque é uma coisa assim, quando eu pego esses livros para ler, eu fico vendo assim, eu viajo, sabe? O Marcelo pegava e falava assim, amor, estou acabando o livro. Você está me viciando. Então, assim, é bom a gente ver que a gente está guardando para nós, está fazendo, porque a gente só está guardando. Sim, a gente só nós podemos nos mudar. Deixa eu continuar aqui. Então, voltar um pouquinho. Novos afazeres e condições de vida reclamam a vossa parte, atividades e energias que sinceramente desejamos, sem esmorecimento nem tibieza, pois já tereis bem compreendido que jamais haveis de morrer. Jamais conseguireis desaparecer da frente de vós mesmos, ou da frente da criação ou do universo. E isto acontece porque sois criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina. Olha que coisa maravilhosa, que coisa belíssima. Em vós reside a vida eterna daquele que vos concedeu a glória de vos criar à sua semelhança, e que equivale dizer que sereis como ele é por toda eternidade. Vede que, possuindo vida eterna, finalidade gloriosa, reclama vossa presença no seio da eterna pátria, onde o soberano Senhor do universo mantém a intensidade da sua glória. Para que, pois, haveis de recalcitrar contra vossa... Para que, pois, haveis de recalcitrar contra a vossa origem divina? Por que se inferiorizar a criatura na desobediência, quanto mais às leis imutáveis da criação, se no seu cumprimento é que encontrará os verdadeiros motivos para se sentir honrada, assim como a felicidade, porque tanto se empenha e suspira, a alegria, a paz, a glória imorredoura? Então, deixa eu só voltar aqui. Por que se inferiorizar a criatura, a desobediência, quanto mais às leis imutáveis da criação? A gente já conhece as leis. Por que que a gente ainda teima? Quanto mais significa sempre, que já virou costume, já virou um hábito, desobedecer uma lei que vai te levar para a alegria. Vosso suicídio, para que vos aproveitou, apenas para vós próprios demonstrar o grau da ignorância e da inferioridade em que laboráveis, presumindo possuir muito saber e muita ciência, apenas para distender vossas amarguras e longitudes incalculáveis para o vosso raciocínio, quando seria muito mais suave, porque meritório, o acomodar-vos aos impositivos da lei, que permite as atribulações cotidianas como incentivo ao espírito para o progresso e para a elaboração das faculdades sublimes de que é depositário. Alguma dúvida? Que vos sirva a amarga lição da experiência, meus amigos,
que as lágrimas vertidas por vossas almas, inconsoláveis em presença da realidade que vindes contemplando, se perpetuem nos refolhos das vossas consciências, como salutar advertência para os dias por vindouros, quando, renovando experiências que deixaste fracassar, praticardes as sublimes tentativas da reabilitação. Participando-vos a liberdade que por lei vos é outorgada, ele está dizendo que eles estão liberando-os, né? Referimo-nos ao direito que tendes de, por vós mesmos e sob vossa responsabilidade, tratar dos interesses próprios, presidindo com vosso próprio raciocínio os destinos que vos aguardam. Sim, sois livres de escolher o que melhor vos parecer. Recebestes, onde até agora estagiastes, elucidações convenientes que vos permitem o critério da escolha. Eu vou parar por aqui porque é muito grande essa mensagem dele, é belíssima, dá vontade de falar até amanhã, mas eu sei que todo mundo tem hora, todo mundo tem, né? E a espiritualidade também tem as suas missões, seus trabalhos a serem realizados. Você pode fazer depois, que eu preciso encerrar, que está no ar. Depois você pode me perguntar, tá bom, querida? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, meu Deus, Mestre querido, pelo estudo da manhã de hoje, desse texto maravilhoso, desse aprendizado que juntos estamos recebendo, junto aos nossos irmãos, que esses ensinamentos possam entrar fundo em nossas almas, trazendo para nós novas oportunidades de escolhas, de pensamentos, de atitudes. Obrigada, espiritualidade amiga, amorosa, tão tolerante e paciente conosco, que sempre junto de nós se coloca, nos auxiliando e amparando. Obrigada ao amor que vibra nessa casa, que vem da fonte eterna que é o nosso Pai. Agradecemos, irmãos queridos, por tudo da manhã de hoje, pelos estudos que recebemos. Que possamos, Mestre querido, retornarmos aos nossos pontos de origem em paz, em segurança, para aqui podermos retornar numa próxima ocasião ou aula. Pedimos, então, a licença para encerrarmos o estudo sobre Memórias de um Suicida do dia de hoje. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.